Muito bem, queridos alunos e alunas, eu sou o professor Daniel Reis e estou aqui com a prova de Biologia da FUVEST, segunda fase, prova específica de Biologia. Então vamos dar uma olhada nessa prova e vamos corrigir essa prova, tá? Então vamos lá. Primeira questão, uma questãozinha de anatomia comparada de vertebrados, tá? Envolvendo aí o sistema circulatório de grupos de vertebrados. Então dá uma olhada. As figuras 1, 2 e 3 esquematizam a circulação sanguínea em diferentes vertebrados. Então, 3 esqueminhas daqui. Aí vem a letra A. Analisa a figura 2. Então, essa figura aqui. A partir da cavidade apontada pela seta, ordene as demais cavidades cardíacas e os circuitos 1 e 2 na sequência correspondente à circulação do sangue. Então, o que acontece nesse grupo de vertebrados? O sangue vai passar da cavidade X para a cavidade Y, tá? Ou seja, passa do átrio para esse ventrículo, que é um ventrículo único, parcialmente separado aqui por uma parede, certo? Então, desse ventrículo, o sangue vai para o circuito 1, certo? Que é o equivalente aqui ao circuito pulmonar, onde o sangue seria aqui então oxigenado, retorna ao coração entrando pela cavidade Z, que é um outro átrio, certo? O átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, da cavidade Z, esse sangue volta a entrar no ventrículo, na cavidade Y, e do Y sai em direção à circulação sistêmica, ou seja, o circuito 2, que é o circuito sistêmico, onde vai haver a liberação do oxigênio nos tecidos desse animal, tá? Retornando então à cavidade X, voltando ao coração, certo? Então a sequência seria partindo do X, X, Y, circuito 1, Z, Y, circuito 2. Tranquilo, tá? Beleza. Agora, faça o mesmo em relação à figura 3. A figura 3, a diferença aqui desse coração da figura 3 para a figura 2 é que essa parede aqui, que antes dividia parcialmente esse ventrículo, agora ela é completa. Então, passa-se a ter dois ventrículos, certo? Um ventrículo esquerdo e um ventrículo direito. Então, vamos lá. A partir da cavidade W, ou seja, a partir do átrio esquerdo, o sangue vai passar para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele vai sair em direção ao circuito 2, certo? Circuito sistêmico. Do circuito 2, o sangue retorna ao coração pela cavidade X, que vai ser o átrio direito, certo? Do átrio direito passa para o ventrículo direito, cavidade Y, e da cavidade Y vai para o circuito 1, ou seja, o circuito pulmonar, onde o sangue será oxigenado, retornando então ao coração pelo átrio esquerdo, cavidade W. Tranquilo, né? Beleza. Letra C. Qual ou quais das três figuras mostram o coração em que há mistura de sangue arterial e sangue venoso? Então, repara, na primeira figura não há mistura de sangue, tá? Não há mistura de sangue. Na segunda figura há mistura de sangue, porque você vai ter o sangue que vem dos tecidos desse animal, ou seja, um sangue pobre em oxigênio, vai chegar aqui na cavidade X, vai passar para a cavidade Y e vai misturar com o sangue que está vindo do circuito 1, rico em oxigênio, que entrou pela cavidade Z e passou também para a cavidade Y. Então, essa parede incompleta permite a mistura de sangue nessa cavidade, tá certo? Então, aqui, figura 2, ocorre a mistura de sangue arterial e sangue venoso dentro dessa cavidade Y, desse ventrículo. Letra D. Dê um exemplo de grupo de vertebrados para o tipo de circulação esquematizado em cada uma das três figuras. Bom, figura número 1, peixes, tá? Um esquema característico de peixes, de circulação em peixes, em que há apenas duas cavidades no coração, sendo um átrio e um ventrículo. Tá?
Figura 2, répteis não crocodilianos. Por que não crocodilianos? Os répteis crocodilianos já apresentam uma parede completa no seu ventrículo. Então, não há separação, aliás, há separação do sangue arterial e do sangue venoso quase que completa. Tem um foramezinho ali que permite uma pequena passagem, uma pequena mistura. Mas, nesse caso aqui, como a parede está bem parcialmente completa, podemos dizer assim, né? Então aqui vai ser um coração típico de um réptil não crocodiliano, tá? Então uma tartaruga, enfim, um lagarto, tá bom? E a terceira figura é uma circulação típica de mamíferos, certo? Alguém poderia dizer, posso colocar ave também? Até poderia, mas o que acontece? Como aqui nessa figura a aorta, né, o arco aórtico está curvado para a esquerda, isso aqui é uma característica de coração de mamífero, certo? A diferença de coração de ave é que o arco aórtico é curvado para a direita. Tá? Então, se a gente for realmente interpretar essa figura levando em consideração esse detalhe da direção do arco aórtico, então a figura 3 poderia ser somente de mamíferos e não de aves, tá bom? Tranquilo, então questão número 1, anatomia comparada. Bom, vamos para a questão 2 agora. A questão número 2 é uma questão de genética, uma questão muito legal, ó. Vamos lá. Então, os genes que condicionam a visão para cores e a síntese da enzima G6PD estão localizados no cromossomo X humano. Então, a gente já sabe que os dois genes estão no cromossomo X, ou seja, herança ligada ao sexo. O alelo recessivo Dzinho determina o daltonismo e o alelo recessivo Gzinho a deficiência da enzima. No heredograma ao lado, esse heredograma, o homem 11, esse cara aqui, é daltônico e tem também deficiência da enzima. Certo? Esse cara aqui tem as duas situações. Sua mulher, 12, é homozigótica, isso é importante, com visão normal para cores, não tendo deficiência de G6PD. Então, essa mulher aqui não tem nenhum dos dois alelos recessivos e nenhum dos seus dois cromossomos X. Isso é muito importante. Tá, mas vamos lá. A filha 21 desse casal, essa aqui, que não fala, ele não diz qual é a situação dela, qual é o fenótipo dela, justamente porque a gente tem que saber, tá? A gente vai ter que fazer o cruzamento para saber qual é o genótipo dela e, consequentemente, o seu fenótipo. Ela vai se casar com o homem 22, esse cara aqui, que possui visão normal para cores e não tem deficiência de G6PD, tá? Os 4 filhos desse casal, que são esses 4 aqui, são 4 filhos homens, tá? 3, 1, 2, 3 e 4 diferem entre si quanto aos fenótipos em relação à visão para cores e à síntese de G6PD. Olha só essa informação. Então, esses 4 caras aqui diferem entre si quanto aos seus fenótipos. Aí é que mora o perigo da questão. Vamos lá. Então, com relação a essas características, letra A, quais são os genótipos de 1 e 2? Bom, se o homem... Primeiro, se ele é homem, então ele é XY, né? XY. E se ele é daltônico e também tem deficiência da enzima, ele vai ter os alelos recessivos para as duas condições. Logo, alelos no cromossomo X, Dzinho e Gzinho. Tá? Esse cara aqui tem as duas doenças, digamos assim, né? E a mulher que casou com ele, 2, ela tem, aliás, ela não tem nada, ela é homozigótica com visão normal para cores e não tem deficiência de G6PD, ou seja, ela não possui nenhum dos dois alelos, nem o Dzinho, nem o Gzinho, em nenhum dos seus 2 cromossomos. Como que eu sei que ela não tem nenhum dos 2 cromossomos? Porque o enunciado da questão está dizendo, ela é homozigótica, tá? Porque ela poderia ser heterozigótica e aí ela portaria um alelo recessivo em um dos 2 cromossomos e, no entanto, ela não teria o fenótipo
da doença. Mas como a questão diz que ela é homozigótica, então ela não é portadora, ela não vai ter em nenhum dos dois cromossomos X, nenhum dos dois alelos recessivos, certo? Então, X, Dzão, Gzão, X, Dzão, Gzão. A versão dominante desses alelos, tá? Letra B. Quais são os genótipos de 2,1 e 2,2? Ou seja, o genótipo da filha desse casal e do marido dessa filha. Então, ó, 2,1. Vamos lá. Se é uma menina, ela é XX. A mãe só pode fornecer um tipo de cromossomo no seu gameta, certo? No seu óvulo, que vai ser X, Dzão, Gzão. Então, vai ser a mesma coisa aqui, um ou outro. Então, tá aqui, ó, o cromossomo X que veio da mãe. E o pai só tem um X para fornecer, que é o XDzinho, Gzinho. Então, ó, o cruzamento bem facinho é isso aqui. Ela vai ser, então, XDzinho, Gzinho, XDzão, Gzão. Então, repara que essa filha, ela tem um genótipo de portadora, então ela porta os alelos recessivos para as duas condições, no entanto, ela não tem um fenótipo de doente, tá? Porque os alelos são recessivos, ela somente apresentaria o fenótipo se ela tivesse duas cópias de cada alelo. E o seu marido, como o enunciado diz, possui visão normal para cores e não tem deficiência da enzima. Então, ele tem os dois alelos dominantes, tá? X, Dzão, Gzão, Y. Beleza, até aí sem problemas, sem mistérios. Aí vem a letra C. Agora vai. Então, ó, o que acontece? Letra C. Que fenótipos e respectivos genótipos os filhos, essa galerinha aqui, vai ter, ou podem ter, né? Nossa, os filhos vai ter, ficou coisa bonita demais. Mas, enfim, os filhos podem ter. Então, vamos lá. Primeiro cruzamento possível. São todos homens, certo? Então, todos eles são XY, ou seja, eles só vão herdar um cromossomo X, certo? E esse cromossomo X tem que vir da mãe, tá? Porque o pai vai dar o cromossomo Y, né? Se são homens, o cromossomo Y tem que vir do pai. Então, o cromossomo Y veio para cá. Então, olha só, primeira possibilidade. O filho que está herdando esse cromossomo X aqui, que porta os dois alelos dominantes. Ele vai ter, então, esse genótipo X, Dzão, Gzão, Y, igual ao do seu pai, ou seja, ele tem visão normal e sem deficiência da enzima. Então, esse é o fenótipo, visão normal e sem deficiência de G6PD, e esse aqui é o genótipo. Primeira situação. Segunda situação, ele vai herdar esse cromossomo X aqui da mãe, ó, o X com Dzinho e Gzinho. Então, o fenótipo dele vai ser daltônico, com deficiência da enzima, o genótipo X, Dzinho, Gzinho, Y. Tranquilo. Mas ele também pode apresentar outros genótipos. Ele pode ser só daltônico, ou seja, ele vai ter X, Dzinho, Gzão, Y, então só o daltonismo. Ou ele pode ser só com deficiência de G6PD. E aí ele será X, Dzão, Gzinho, Y. Né? E aí alguém poderia estar se perguntando, mas como é possível se os cromossomos, não existe esse tipo de cromossomos na mãe? A mãe não tem um Dzinho, Gzão e não tem um Dzão, Gzinho, ela só tem Dzinho, Gzinho e Dzão, Gzão. Como é que surgiram esses caras? Aí é que vai a letra D. Explique como esses caras podem ter herdado genótipos diferentes. Pois é, o que acontece? Bom, primeiro, de cara, eles poderiam ter dois genótipos diferentes justamente por causa da herança de um dos dois cromossomos da mãe, né? Então, primeiro, com uma mãe heterozigótica, para ambos os alelos, os filhos poderiam herdar um ou outro cromossomo X, que seria normal, ou portaria o gene recessivo para as duas condições, beleza? São os dois primeiros genótipos aqui, esse e esse. Mas, devido ao fenômeno
de crossing over ou permuta genética, poderia haver uma recombinação entre os dois cromossomos da mãe, os dois cromossomos X, em que haveriam trocas de fragmentos desses cromossomos, e aí você pode ter a origem de cromossomos recombinantes, portando então um dos genes recessivos e o outro dominante. É o caso como está aqui, XDzinho, Gzão, XDzão, Gzinho. Então, a combinação, a recombinação desses cromossomos através do fenômeno de crossing over dá origem a esses novos tipos de cromossomos. Certo? É o que está aqui. Gametas portando um cromossomo X com apenas um dos alelos recessivos podem ser formados devido ao fenômeno de permuta genética ou crossing over, que cria recombinações entre cromossomos homólogos. Tá? Então, o crossing over permite a troca de fragmentos entre cromossomos homólogos, dando origem a novos cromossomos com um conjunto de alelos que não existia nos cromossomos originais do indivíduo que os originou. Tá certo? Muito legal essa questão. Bom, vamos agora para a questão número 3. Questão número 3 é uma questão de parasitologia. O nemateuminto, um invertebrado, Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga, é um parasita que provoca graves danos à saúde humana. Letra A, questão bem direta, né? Quantos hospedeiros o Ascaris lumbricoides tem durante seu ciclo de vida? Bom, o Ascaris lumbricoides é um parasita que a gente considera um parasita monoxeno, ou seja, ele possui apenas um hospedeiro durante seu ciclo de vida, que vai ser, no caso, o ser humano, ou ainda pode ser o porco, tá? Mas ele vai ter apenas um hospedeiro durante seu ciclo, tá? Letra B. Em que fase do seu ciclo de vida o Ascaris lumbricoides entra no corpo humano? Então, é justamente aqui nessa fase, fase em que o parasita é um ovo, tá? Está dentro do ovo, lá, o ovo contendo uma larva, certo? Então, o ser humano vai ingerir, vai comer essa coisa gostosa aqui, esse ovinho contendo uma larva. Esse ovinho pode estar num alimento que foi mal lavado, enfim, pode estar na água, tá? Que não foi tratada corretamente. Ele vai ser ingerido e vai se desenvolver no interior do corpo humano. Então, qual é a fase do seu ciclo de vida? É enquanto ele é um ovo e dentro desse ovo existe uma larvinha. Letra C. Em que parte do corpo humano ocorre a reprodução da lombriga? A reprodução da lombriga ocorre dentro do intestino delgado do ser humano. É lá que serão encontradas as formas adultas e reprodutivamente ativas da lombriga. Então, é lá que esses parasitas vão se reproduzir. Então, no intestino delgado é a resposta correta. Letra D. Que medidas podem evitar a contaminação do ambiente por Ascaris lumbricoides? Bom, se é um parasita que é ingerido, né? Então vai ser na água ou em algum alimento, quais são as medidas que a gente pode fazer aí, tomar para evitar essa contaminação? Tratar a água, né? Ferver a água antes de tomar, se você não tiver certeza da origem dela, lavar muito bem os alimentos que são consumidos crus, né? Por que os alimentos são consumidos crus? Porque se você cozinhar o alimento, ele vai matar, esse cozimento vai matar esses ovos contendo as larvas da lombriga. Tá? Então, condições de saneamento básico, ferver água antes do consumo, lavar bem os alimentos consumidos crus. Uma questão bem tranquila, bem direta, sem muito gueri-gueri, né? Vamos para a questão número 4. Questão número 4 é bem malandrinha, olha só. Em mamíferos saudáveis, a concentração de excreta nitrogenada, vamos lá, uma questão então de sistema excretor, difere na urina de herbívoros comedores de grama e de carnívoros estritos. Olha só que coisa bonita. Então, letra A. Que excreta nitrogenada está presente na urina dos animais de cada um desses grupos? Bom, são mamíferos. Mamíferos excretam ureia.
Ponto final, tá? Então, resposta ureia. Essa é a excreta nitrogenada dos mamíferos, ao contrário de outros grupos aí de vertebrados, tá? Letra B. Em qual desses grupos de animais a concentração de excreta nitrogenada é maior? Justifique sua resposta. Agora vai, olha só. Então ele está dizendo, a questão está dizendo o quê? Que a quantidade, a concentração de ureia, né, nos herbívoros é diferente da concentração de ureia na urina dos carnívoros. Beleza? Está perguntando em qual desses grupos essa concentração é maior e por quê. Essa questão é uma coisa linda demais. Olha só, vamos raciocinar. O que o carnívoro come? Carnívoro come carne. A carne é rica em quê? Em proteína. A proteína é uma macromolécula formada por aminoácidos que, olha só o nome, aminoácidos. Os aminoácidos possuem um grupamento amina na sua composição, né? Ou seja, os aminoácidos possuem nitrogênio, certo? Esse grupamento amina, na hora que esse aminoácido aqui vai ser catabolizado, esse grupamento amina vai ser perdido, ou seja, o aminoácido vai ser desaminado. E aí, esse cara aqui vai formar amônia. Olha, a amônia é um composto tóxico para o nosso organismo. Precisa ser eliminado, precisa ser excretado. E é essa amônia que vai entrar no ciclo da ureia para formar a ureia. E aí sim, essa ureia vai sair na urina. Então, em qual desses grupos de animais a concentração de excreta nitrogenada é maior? Nos carnívoros. Por quê? Aqui o ciclo da ureia, olha que só coisa bonita aqui, ó. Ó, catabolismo do aminoácido, gerando amônia, todas essas reações maravilhosas, saindo a ureia que vai lá para o seu xixizinho. Então, em qual desses grupos de animais a concentração de excreta nitrogenada é maior? Nos carnívoros, pois a ingestão de carne rica em proteínas e sua posterior digestão libera grande quantidade de aminoácidos. Esses aminoácidos vão ser desaminados, liberando amônia, que é usada no ciclo da ureia, no fígado, para a produção desse excreta. Então, liberou a ureia, linda, maravilhosa e cheirosa no seu xixi. Que maravilha. Questão número 5. Estamos nos aproximando do final dessa prova maravilhosa. Então, vamos lá. Questãozinha de botânica agora. Que beleza. Então, a autofecundação pode ocorrer em plantas. Por exemplo, um núcleo espermático do tubo polínico fecunda a oosfera. E o outro núcleo espermático se funde com os núcleos polares do saco embrionário na mesma planta. Tá? Então está ocorrendo aí a autofecundação, ou seja, o gameta masculino da planta fecundando o seu próprio gameta feminino. Tá? Um dos núcleos espermáticos fecundando a sua própria oosfera. No caso de autofecundação, a reprodução é sexuada? Justifique sua resposta. Bom, qual é a definição de reprodução sexuada? É aquela que envolve a troca de material genético entre gametas. Né? Então, gametas haploides vão se juntar para dar origem a um zigoto diploide. Logo, nesse caso, você tem um gameta haploide, que está representado lá pelo núcleo espermático, se fundindo à oosfera, outro gameta haploide, dando origem a um zigoto diploide. Então, por definição, sim, é caso de reprodução sexuada. Tá? 2 gametas haploides vão formar um zigoto diploide. Tranquilo. Letra B. A que grupo de plantas corresponde o processo de fecundação exemplificado? Justifique a sua resposta. Olha que maravilha. Aí a gente precisa lembrar lá do ciclo reprodutivo das plantinhas. E nesse caso, o grupo que corresponde é o grupo das angiospermas. Tá? Aqui nós temos uma imagem maravilhosa dessa fecundação acontecendo, que no caso é uma dupla fecundação. E isso é uma característica das angiospermas. Isso não vai acontecer nas gimnospermas, não vai acontecer nas pteridófitas, não vai acontecer nas briófitas. Então, uma exclusividade aí das angiospermas, a dupla fecundação. E o que é essa dupla fecundação? Olha só, o enunciado já está dizendo, ó, um núcleo espermático
vai fecundar a oosfera. E o outro núcleo espermático vai se fundir com os núcleos polares, dando origem aqui, ó, a um tecido triploide, um tecido 3N, que vai ser o endosperma, ou seja, o tecido de nutrição desse embrião aqui que está em formação. Legal. Então, ó, aqui grupo de plantas que corresponde ao processo de fecundação exemplificado, diz que sua resposta, angiospermas, pois é nesse grupo que o microgametófito, ou seja, o gametófito masculino, forma 2 núcleos espermáticos e um deles fecunda a oosfera para dar origem ao zigoto, enquanto o outro fecunda os núcleos polares, dando origem ao endosperma 3N. Então, esse endosperma 3N é uma exclusividade das angiospermas e essa dupla fecundação também é uma exclusividade das angiospermas. Tá? Isso justifica o grupo de plantas envolvido. Show de bola! Chegamos então à sexta e última questão desta provinha. Então vamos lá, questão número 6. Considere 2 populações das espécies A e B, que podem viver separadamente e que, se reunidas, estabelecem interações interespecíficas. Então, uma questão aí que envolve relações ecológicas. Vamos lá. Os gráficos abaixo representam o crescimento dessas populações. Então, temos o gráfico da espécie A, o gráfico da espécie B. Considere que populações das espécies A e B foram reunidas. Então, pegou essas populações aqui e jogou no mesmo lugar. Vamos ver o que vai dar desse fight aí. Letra A, admitindo que a espécie A é parasita da espécie B, espécie A parasita da espécie B, represente nas coordenadas da página de respostas o que é esperado para o crescimento da população da espécie B. Bom, então no caderno de respostas lá da FUVEST, já vinham esses 2 gráficos aqui em branco, simplesmente para o candidato colocar lá a sua reta, a reta que ele esperava encontrar no crescimento das espécies. Né? Então, como na letra A ele está dizendo que a espécie A é parasita da espécie B, bom, o parasitismo é uma relação ecológica em que a espécie parasita é beneficiada e a espécie hospedeira é prejudicada, a relação mais-menos. Se a espécie hospedeira, a espécie B, vai ser prejudicada, então a gente vai esperar que essa reta aqui seja uma reta decrescente. Então ela vai aparecer mais ou menos com essa cara aqui. Né? Então a espécie B vai diminuir o número de seus indivíduos devido ao parasitismo. Tá? Já na questão, no item B dessa questão, admitindo que a espécie A é comensal da morte. Ela é comensal da espécie B, represente nas coordenadas da página de respostas o que é esperado para o desenvolvimento da população da espécie B. Bom, o comensalismo, a relação ecológica é totalmente diferente do parasitismo. No comensalismo, a espécie que é comensal, que no caso é a espécie A, é beneficiada, mas a espécie B não é nem beneficiada e nem prejudicada. Tá? Então é aquela relação mais zero. Se não vai mudar nada aqui, então o gráfico esperado vai ser o mesmo do que o gráfico inicial. Tá? Nada mudou, certo? Tranquilo, sem mistério nenhum. Tranquilo, né, gente? Então essa aí foi a prova de Biologia da FUVEST, vestibular 2014. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado aí na explicação, que vocês tenham entendido aí que vocês erraram e, enfim, boa sorte aí para todo mundo nesse vestibular muito concorrido, tá? E se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, curtam a fanpage no Facebook, é só procurar por O Reis da Biologia no Facebook, curtam lá a fanpage, tá? Sempre que tiver vídeo novo eu vou anunciar lá na fanpage também. Deixem dúvidas, sugestões, comentários. É isso. Até a próxima, pessoal.